Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um programa Linha de Frente, na plataforma do CT Segurança, com apoio do Superformance, que é o projeto que eu tenho encabeçado junto com outros conteudistas para levar esse conceito de alta performance, de alto desempenho para pessoas e para empresas. É uma alegria tê-lo aqui conosco hoje e hoje nós temos mais um convidado muito especial, um amigo recente, mas muito caro para mim, André Naves. É uma alegria estar com você aqui, André. E eu quero agradecer você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa Linha de Frente começou junto com o CT Segurança, logo depois do Covid. Nós já estamos aí com alguns meses e cada dia sendo mais prestigiados com a audiência. Eu quero já agradecer você que está aqui conosco nessa live. Essas pessoas que estão aqui, André, são os nossos amigos, são os nossos parentes, são as pessoas da área de segurança também, até por conta do CT Segurança, que é uma plataforma que tem contribuído muito. E olha, gente, vai aí no YouTube, coloca CT Segurança, vocês vão achar um conteúdo riquíssimo, muitas pessoas, muitos produtos, além do Linha de Frente, gestoras de segurança da minha amiga Érica Zanetti, às terças-feiras, também às 19h30. Portanto, é uma alegria muito grande. Antes de eu até apresentar para vocês mais detalhadamente aqui o currículo do meu amigo André Naves, eu queria passar a palavra para você, André, para você dar uma boa noite, porque hoje eu também tenho uma mensagem especial que eu vou falar logo depois de você, mas eu queria que você desse uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Queria desejar uma boa noite aos meus amigos, a todos vocês aqui, ao CT Segurança que permite esse nosso encontro, em especial ao Luca pela gentileza do encontro, pela boa amizade de sempre. E queria deixar aqui minha esperança que hoje vai ser uma noite muito produtiva Muito para obrigado, todos nós. André. É uma alegria estar aqui. André, olha só, hoje nós estamos no dia 23 de setembro, essa quarta-feira, e eu Sim. queria fazer uma lembrança importante, até uma homenagem. Não sei se você sabe, muitos dos meus amigos sabem essa história, eu já contei várias vezes, que na minha gestão no GAT, eu fui muito ajudado pela comunidade judaica aqui de São Paulo por conta de um incidente que chamou muito a atenção da comunidade e, consequentemente, houve uma aproximação e essa aproximação dura até hoje, né? Uma sensibilidade que nós temos em relação a questão da comunidade judaica. E na sexta-feira passada, exatamente no dia 18 de setembro, às 18h45, começou um momento muito bacana, que é o Rosh Hashanah, né? Onde há o aniversário da comunidade judaica, ou seja, né, do ano 5.780 para os 5.781. Então, eu quero fazer uma saudação a toda a comunidade judaica e eu quero falar uma frasezinha importante que eu aprendi com o André, inclusive. Shana Tová Umetuká. É isso aí, André. Eu queria que você fizesse uma menção também a esse momento que nós estamos aqui, recém celebrando o Rosh Hashanah. Fala assim, Shana Toval Miktuká para toda a humanidade, para toda a comunidade judaica, estamos todos entrando no ano de 5.781. E eu acho, Luca, interessante a simbologia dessa data, porque a comunidade judaica, ou o povo judeu, eles comemoram o Ano Novo desde a criação do primeiro homem. Não tem uma relação direta com o povo judeu em si. Então, é como se fosse um aniversário da própria humanidade. É claro que existem diversas interpretações acerca das datas e tal, mas convencionou-se colocar, pelas tradições rabínicas, o ano de 5.781, esse que nós estamos entrando. É um momento de confraternização de toda a humanidade, mas também de muita reflexão. O que será que nós deixamos de fazer, tanto nós como indivíduos, como nós como coletividade, e o que será que nós precisamos fazer para realmente concretizar um mundo de justiça, de paz e de harmonia.
Então, eu desejo um ano doce, muito próspero para toda a humanidade e, é lógico, com muita justiça para todos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Faz parte dessa introdução, o conteúdo dessa nossa conversa com o André Naves, até porque o André, vou falar um pouco do currículo do André. O André é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, ele é defensor público federal, ele é especialista em direitos humanos, direitos sociais e inclusão social. É um pouco sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui. É mestrando em economia pela PUC de São Paulo e, obviamente, já dentro do mestrado que ele está em pleno exercício, ele atua como monitor de economia, professor de economia lá na PUC. Portanto, André, com muita alegria que eu tenho você aqui. Você é um amigo, como eu disse, recente, mas eu adoro conversar com você, o motivo pelo qual você está aqui, a sua função hoje à frente na Defensoria Pública muito me toca, porque nós vivemos num país muito desigual, onde o papel da Defensoria Pública, tanto em nível federal quanto em nível estadual, é de fundamental importância, sobretudo para aquelas pessoas mais necessitadas, que precisam desse suporte para poder sobreviver, né? Eu não falo nem viver, mas sobreviver. Então, eu encaro o seu trabalho com muita importância e a sua presença aqui hoje vai ajudar aquelas pessoas que nos acompanham aqui a ter uma visão um pouco mais ampla dessa questão da necessidade de inclusão, do respeito aos direitos humanos, de viver no Estado democrático de direito. Mas isso tudo vai fazer parte da nossa conversa, mas eu queria, obviamente, até em cima daquilo que é o nome do nosso programa, e você está aqui exatamente por isso, porque você é uma pessoa que está na linha de frente no combate a essas mazelas sociais. O programa chama Na Linha de Frente, e a gente sempre gosta de saber como foi o início da sua trajetória, como é que o André, ainda garoto, sempre a pergunta que eu faço no início das minhas conversas aqui com os meus convidados, como é que você se inclinou aí para a área do direito, o que foi o fato gerador para você poder ser encaminhado nessa direção. A palavra está contigo. Então, senta que lá vem história, que é o seguinte. Desde pequeno, eu já venho de uma tradição na minha família, sempre uma tradição muito religiosa, e por isso eu sempre presenciei, desde os meus avós, meus pais, eles participando ativamente da vida religiosa, mas, além disso, fazendo a caridade, sabe? O sopão, a distribuição de agasalhos, campanha disso, campanha daquilo, campanha de alimentos. E eu achava isso maravilhoso. Ainda acho. Não me entenda errado, ainda acho maravilhoso. Então, desde criança, eu fui vendo que existem pessoas que, por razões alheias à vontade dela, ou seja, razões que elas não criaram, que elas não têm vontade nenhuma de permanecer, elas estão sofrendo algumas injustiças da vida. E cabe a nós resolver essa injustiça. É nossa obrigação. Nós temos esse dever. Nós estamos na Terra por vários motivos e esse é um deles. Então, desde criança eu comecei a pensar nisso. Nessa época, e bem interessante isso, eu comecei a me especializar também, a me interessar, não me especializar, me interessar por manifestações artísticas. Música, poesia, artes plásticas. Aliás, nós nos conhecemos, Luca, por causa disso. É verdade. Você lembra? A gente foi num sarau em homenagem a Mozart, se não me engano, e daí a gente acabou conversando, se dando bem, tanto que nós temos um sarau o prazer em conhecer hoje em dia. É verdade. Nós fazíamos parte.
Mas então, e a busca pelas artes, ela aumenta a nossa sensibilidade social. Nós conseguimos enxergar melhor os problemas sociais, as mazelas sociais e até mesmo o que tem de bom na sociedade. Porque o mundo não é só um lugar da injustiça, o mundo também tem belezas. Bem, isso é quando criança. Daí, pensando o que eu vou fazer, eu tinha essa humanidade dentro de mim muito forte. Daí eu decidi fazer a faculdade de Direito no Largo de São Francisco, porque é uma faculdade tradicional, muitos políticos já passaram, e eu queria, de alguma forma, entender como essas injustiças prevaleciam na sociedade, em específico a brasileira. E tanto que não tem como a gente entender as questões técnicas do direito ou da justiça sem passar pelas artes. Uma das coisas interessantes é que as 3 portas principais do Largo de São Francisco têm nomes de poetas que estudaram lá, porque a gente só entra no mundo do direito pelas artes, pela cultura, pela poesia. É a porta Fagundes, Varela, Álvares de Azevedo e Castro Alves. E isso aí é super interessante. E daí eu comecei, a minha juventude foi assim, só que eu estava no primeiro ano de faculdade, sofri um acidente de carro. Um acidente de carro, fiquei 45 dias em coma, 6 meses sem andar, muita fisioterapia, muita recuperação. E foi um período, todos os períodos da nossa vida têm a possibilidade de serem aproveitados, de ensejarem ensinamentos para a gente. E aquele foi um período, o período da minha convalescença, os 6 meses, que eu não podia nem sair da cama, de muita reflexão, muita leitura, muito pensamento. E daí eu falei assim, não, a gente faz campanha do agasalho, por exemplo, ou a gente dá o sopão, mas a pessoa daqui a pouco ela vai ter frio de novo, vai ter fome, ou seja, o problema da pessoa não está resolvido. Tem alguma estrutura da nossa sociedade que cria essa diferença. Uma E daí pergunta eu para fui... você, André. Eu queria só fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria fazer uma parte, porque quando o André falou que nós nos conhecemos nesse evento, nesse sarau, eu acho que é legal comentar com as pessoas isso daí, porque tem um aprendizado em cima disso, né? Nós fomos assistir juntos aquele filme chamado Amadeus, de Milos Forman. É um filme muito antigo que conta a trajetória do Mozart. Mas nós fomos assistir esse filme com uma pessoa que é da área da música, é um especialista em Mozart, e ele foi contando um pouco da trajetória do Mozart. Eu super recomendo a você que nos prestigia aqui a assistir esse filme, porque eu quero compartilhar com vocês um aprender. Eu já assisti esse filme várias vezes, porque é um filme realmente muito emblemático de um gênio da música, né, que é o Mozart. Mas uma parte que me chamou muito a atenção é que o Mozart ele era uma pessoa que tinha um talento e confrontava com o Salieri, que era o músico da corte. E no filme, na primeira vez que eu assisti, ou nas vezes que eu assisti esse filme, sempre eu tive o Salieri retratado como uma pessoa que tinha inveja do Mozart. Era essa a palavra que me marcava. Quando, então, nesse dia, junto com o André e com outros amigos assistindo o filme sob a orientação de um especialista, eu pude ressignificar isso. E eu aprendi nesse dia, o André deve lembrar também, que o Salieri
ele não tinha inveja do Mozart, não era inveja o sentimento, é que ele tinha tanta capacidade musical que ele encontrava naquilo que o Mozart fazia algo totalmente extraordinário. Então, aquela era uma admiração, na verdade, que como leigo, num primeiro momento, interpretei como inveja. Isso marcou muito, e esse momento eu quero trazer à tona aqui para vocês, que o Salieri ele era tão capacitado, ele era tão experimentado, ele era tão profundo no conhecimento musical que, ao ouvir aquelas notas do Mozart, ele percebia que aquilo era algo extraordinário, que era algo que ele não conseguia imaginar, então ele curtia demais, ele ficava admirando aquilo, né? De certa maneira, era muito mais admiração do que inveja. Foi nesse dia que eu conheci o André, e a partir daí saiu uma amizade. E quando ele falou do grupo Prazer em Conhecer, é que nós acabamos nos encontrando outras vezes para comentar sobre a vida, comentar sobre arte, comentar sobre cultura, e o nome do nosso grupo, que é Seleto, né, que é um grupo muito bacana de amigos, ficou Prazer em Conhecer, que é uma saudação que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, um prazer de poder ter acesso a todas essas informações. Né? Eu queria lembrar, fazer esse registro, sabe, André? E aí quero uma oportunidade, essa sua história que você estava contando, para falar fazer uma pergunta para você. Você deu uma introdução. A pergunta é: você ficou numa convalescença, você teve que ser uma pessoa muito resiliente para suportar todas as dificuldades de uma convalescença, ou seja, superação, resiliência, e, ao mesmo tempo, você estava ali em contato com as artes no sentido da música, da poesia, da literatura, com certeza você se ocupou disso aí. A pergunta é, e aí acho que é a continuação da sua história, né? Qual foi a influência desses dois momentos para você ser o André do presente? Deixa eu voltar aqui. A convalescência e todo obstáculo que a gente tem na vida, a gente precisa superá-lo com algumas características. Eu sempre falo a característica da força, mas não é apenas a força física. É a força de vontade, é a disciplina, é a perseverança. Então, eu fazia tratamento todos os dias da minha vida, durante esse primeiro momento. Fazia fisioterapia, fazia terapia ocupacional, fonoaudiologia, muitas coisas, todos os dias da minha vida. Mas todos mesmo, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, estava eu lá. Segundo, a gente precisa ter um pouco de beleza. E beleza representa a estratégia, e aí entram as artes também. A estratégia que a gente vai abordar o problema. A gente sabe que, às vezes, o problema é grande e a gente precisa ir administrando para ver como a gente vai sair dele da melhor forma possível. E as artes entram aí porque elas ajudam no nosso entendimento de tudo, e elas também demonstram que existem outras formas de visualização. Às vezes, a gente está olhando um problema por um ângulo que ele parece intransponível. Então, vamos olhar por outro ângulo. A arte ajuda, então, nessa sensibilidade, no olhar que a gente tem sobre as coisas da vida. As artes, e aqui eu falo em específico da música, a poesia, as artes plásticas, ou as formas de teatro, também o cinema. As artes são essenciais, primeiro, para a gente ampliar, para aumentar essa sensibilidade e para cuidar da gente, para criar algum sentimento de que existe uma saída, para não deixar que a gente se sinta derrotado ou totalmente derrotado. Como estava falando, a gente precisa aliar a força
que essa força de vontade, essa disciplina, essa perseverança, a beleza. Beleza representada pelas artes, mas também pela estratégia de administração do problema. E daí a gente vai desembocar na sabedoria. O que é a sabedoria? É a melhor forma da gente viver nesse mundo, tirando os melhores ensinamentos e aplicando a justiça sempre. Maravilha. André, aproveitando... você vai complementar? Pode ficar. Não, eu só ia complementar aquilo que eu estava falando antes. Foi então que eu percebi, eu estava contando, né, que eu eu estava na faculdade e daí eu sofri um acidente de carro e refleti muito. Então que eu percebi que caridade e justiça social são conceitos diferentes. E nessa conclusão, as artes foram fundamentais. Inclusive, no idioma hebraico, elas são duas palavras completamente diferentes. A justiça social é tzedakah, caridade é hesed. São coisas completamente diferentes. Hesed a gente faz, e é necessário, a gente faz em casos emergenciais, necessários, pontuais. Justiça social, a gente atua pela mudança estrutural da sociedade do mundo que vivemos. É isso. Pode falar, Luca, por favor. Não, eu queria agora, obviamente, em cima desse alicerce sólido que você teve em decorrência do acidente, dessa reflexão. E aí, gente, eu queria também lembrar aqui que nesse projeto Superformance, né, que a gente trabalha aqui alta performance, tudo isso está muito embutido, né? Essa resiliência, capacidade de superação, essa disciplina, né, como você disse aí, para poder fazer essa fisioterapia ou esse trabalho de recuperação permanentemente, como você falou, né, ininterrupto, né? E tudo isso é muito bacana, até por isso que você está aqui no Linha de Frente, que sempre tem no bojo essas questões, esses princípios, esses valores que a gente acredita serem os valores apropriados para o século XXI. Eu costumo até, viu, André, defender que integridade, decência, honestidade, a meritocracia, a resiliência, são todas valores e princípios, são todos valores e princípios com os quais as empresas têm um apreço muito grande. Quem estiver fora disso daí, sinceramente, eu não acredito que vai prosperar. Eu tenho dito também que hoje, né, sobretudo depois da Operação Lava Jato, questione ou não se ela foi 100% bacana ou não, isso aí é uma questão muito da opinião individual, mas o fato é que ela tem mostrado um caminho de que o crime não está valendo a pena, né? Essa é uma mensagem importante. Nós estamos vendo aí situações que aconteceram muitos anos atrás e estão vindo à tona, e as pessoas sendo chamadas à responsabilidade com punições severas. Ou seja, a força, viu, André, que eu acredito, a esperança que a Operação Lava Jato, apesar de talvez alguns problemas, alguns erros, e isso pode realmente ser questionado, mas o fato é que parece que há uma força aqui no nosso país querendo construir um futuro diferente, valorar esses princípios e valores os quais eu acabei de mencionar, para a gente poder viver numa sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária, um pouco mais honesta, né? Onde isso pode ajudar a melhor convivência entre as pessoas, né? E seguindo nesse caminho, André, você encontra o concurso para ser defensor público, e eu queria que você falasse, já agradecendo você que nos acompanha aqui nessa live, e é sempre também um motivo da gente explorar outros ramos de atividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Defensoria Pública, André, não só como você escolheu, mas o que é a Defensoria Pública. Eu queria que você falasse também em nível estadual, porque hoje elas ocupam o mesmo prédio, né? A Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública Federal. Mas conta um pouquinho para nós, não só a sua trajetória à frente da Defensoria, mas também o que é a Defensoria, para que ela serve
porque acho que é um momento das pessoas terem contato um pouco com esse órgão importantíssimo em nível federal e em nível estadual. Claro, e o que você falou e os valores transmitidos por esse programa Superformance, eles têm tudo a ver com isso. Porque eu sofri esse acidente, se lembra, no fim do primeiro, no comecinho do segundo ano da faculdade. Daí, mesmo assim, e com muita luta, muita força de vontade aliada à beleza, eu consegui, eu não perdi o ano, eu consegui completar o segundo ano, me formar na faculdade e depois passar no concurso público. A Defensoria Pública, nessa época, e eu me formei em 2004, era uma carreira que estava nascendo. Ela já tinha sido criada pela Constituição de 88, mas ela só foi instituída muitos anos depois. Se não me engano, o primeiro concurso dele é de 2001. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é 2001. Isso mostra como, às vezes, algumas questões, especialmente no Brasil, demoram um pouco para serem concretizadas. Mas, então, eu estava falando da Defensoria Pública. Eu passei no concurso da Defensoria Pública. O que é a Defensoria? A Defensoria Pública, ela olha para a parcela mais marginalizada, excluída da nossa sociedade. Parcela da população que não tem voz. E nós tentamos dar alguma voz para ela. Falar assim, é advogado de pobre. Realmente é uma das maneiras de se olhar isso. Nós também somos o advogado das pessoas hipossuficientes mais vulneráveis. Também somos. Mas somos mais que isso. Nós buscamos concretizar os direitos humanos e sociais dessas pessoas. E os direitos humanos, cabe aqui falar, eles são alvo de muito preconceito hoje em dia, de muito desgaste. Os direitos humanos são aqueles decorrentes da liberdade, da vida, da segurança, da propriedade e da igualdade. Nós temos de dar oportunidades iguais a todos, nós precisamos assegurar os direitos daí decorrentes. Precisamos dar segurança, aparelhar, mudar as estruturas sociais, aparelhar bem as polícias, as forças de segurança do nosso tempo. Mas também precisamos tratar da liberdade do cidadão, deixar que essa mesma polícia bem equipada não seja instrumento de manipulação ou de autoritarismo para alguns governantes mal intencionados. Nós temos de fazer tudo dentro da lei. Igual você fez algum elogio à Lava Jato, e eu tecnicamente eu tenho algumas críticas, mas críticas são debatíveis. A gente debate isso aí, conversa, é bom terem críticas, que os aparelhos vão se aprimorando. Mas, realmente, sem dúvida, ela trouxe um novo paradigma para o nosso país. E nesse sentido que você falou. Nesse sentido, ela é extremamente defensável. Mas nós temos de pensar, se o crime não compensa, será que não é melhor a gente atacar as bases estruturais que causam a criminalidade? Ou, em outras palavras, será que não é melhor trabalhar na prevenção, num colchão de proteção social
em medidas econômicas que tirem os privilégios daqueles, porque também você sabe, tem muita gente que rouba por ganância, que comete crimes por vários motivos. Então, nós precisamos estudar como retirar a possibilidade do cometimento desse crime. Mas, então, só voltando à defensoria, a defensoria, que eu fiz uma digressão grande aqui, a defensoria cuida desses direitos humanos e procura sempre aprofundá-los, concretizá-los, ver o que está escrito na lei e não esperar tanto tempo para a sua instituição. Tentar trazê-lo para agora, concretizá-lo agora. Criar esse colchão de proteção social para aqueles mais vulneráveis poderem ser incluídos na sociedade e, com essa inclusão, eles possam contribuir conosco, com o progresso, com a prosperidade do Brasil. Isso é muito bacana, viu, André? E aqui eu aproveito, né, André, para fazer minhas suas palavras nesse sentido, para você que nos acompanha aqui, muita gente aqui, André, da área de segurança, né? E eu, às vezes, me deparo assim, com algumas frases, como, por exemplo, bandido bom, bandido morto, né? Uma frase que a gente tem debatido, tem questionado demais. Não é esse o caminho, viu, gente? O caminho mais seguro para nós é vivermos naquilo que é o Estado democrático de direito. E quando o André fez aqui uma menção com relação a algum questionamento, alguma crítica à Operação Lava Jato, isso não significa que ela é invalidada, mas significa que ela também tem que seguir as regras do jogo. Ninguém está fora disso, e esse é o melhor caminho. De vez em quando a gente tem visto algumas coisas assim com certo exagero, sabe, André, que ataca a liberdade das pessoas, muitas vezes de forma questionável. Isso é muito perigoso. O melhor caminho para nós é o Estado democrático de direito. Aliás, viu, André, dentro desse programa Superformance, né, e dentro daquilo que a gente acredita, nas tropas de elite, nós temos até nome para isso. Um dos princípios de uma tropa de elite chama fidelidade aos princípios doutrinários. O que significa isso? O que é uma doutrina? Uma doutrina é um caminho seguro, é algo que já foi estudado, já foi testado, e, em outras palavras, segue por esse caminho que vai dar tudo certo. É o melhor a fazer, é o que oferece menos margem de erro, né? Nas empresas, isso chama de compliance. O que é compliance, gente? É cumprir normas. Então, nós temos que focar o nosso comportamento, focar o nosso esforço para vivermos numa sociedade onde se cumprem as normas. A gente, de vez em quando, vê derrapadas nesse sentido, sabe? E eu vou confessar aqui para você, André, para você e para quem nos acompanha, de vez em quando até a gente toma um soco no estômago, né? Eu, recentemente, fiquei pensando sobre aquela atitude do juiz lá em Santos, né? Que maltratou o guarda municipal, e aquilo é chocante para nós, né? Agora, olha só que coisa curiosa, né? Um juiz de direito que deveria dar o exemplo, até pela, né? Na verdade, um desembargador fez aquilo, e o que aconteceu, gente? Sinal dos novos tempos. Ele teve 2 Fantásticos e 3 jornais nacionais nas costas, né? Se fosse outro, também ia ganhar uma repercussão midiática, mas um juiz ganhou 2 aparições grandes no Fantástico do domingo, com grande audiência, e 3 ou mais aparições aí no Jornal Nacional, e vai ficar para sempre marcado como uma pessoa que fez um ato, eu diria, deplorável, né? Isso também é um sinal para nós, gente, de que o Brasil caminha numa nova direção, né? Não tem mais tolerância com relação a isso. Agora, por outro lado, eu também queria lembrar um exemplo que às vezes a gente fica chocado. Aconteceu recentemente aqui, um caminhão tombou aqui na rodovia Raposo Tavares, carregando uma carga de carne, né? E um monte de gente foi lá saquear essa carne, e essas pessoas normalmente são pessoas necessitadas, mas foram lá praticar isso daí. A gente fica triste com esse tipo de coisa, mas eu quero convergir esses 2 comportamentos, que são ambos deploráveis, mas para a gente trazer aqui à tona uma frase que eu morro de inveja, que não é minha, viu, André? É uma frase do Arnaldo Jabor,
mas ela dialoga com o nosso assunto aqui, quando Arnaldo Jabor um dia falou que esse país é um país onde quem não morre de fome morre de medo. Nós somos um país muito desigual e é preciso que nós criemos uma circunstância de uma luta muito forte para combater a desigualdade, porque eu não tenho estatística disso, não há nenhum estudo científico, André, que prova o que eu vou falar agora, mas eu, como profissional que fui de polícia durante 30 anos na minha vida, eu tenho uma convicção, é um sentimento de que se nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais igualitária, com mais oportunidades para aqueles menos favorecidos, eu tenho certeza, eu tenho um sentimento muito forte de que muita gente não percorreria o caminho do crime. Porque o caminho do crime é sempre muito complicado, é um caminho sem volta. Eu acho que se nós vivêssemos num país um pouquinho mais igualitário, com um pouco mais de justiça social, André, muita gente que lutaria para caminhar, né, no caminho reto, no caminho do bem, no caminho da ordem, no caminho da lei, porque viver como criminoso é uma situação muito confortável. E olha, gente, você que nos acompanha aqui, acredite nisso, sabe? O criminoso não vive feliz. Eu falo isso como policial, André. E é do pé de chinelo ou do colarinho branco. A diferença entre eles é que o do colarinho branco toma remédio, né? Remédio para dormir, remédio para pressão, remédio para o coração, ansiolítico, essa coisa toda, enquanto que o pé de chinelo não tem essas coisas. Mas é uma vida desgraçada. Bandido não tem amigo, bandido tem cúmplice, gente. É um caminho inadequado. E eu acho que a defensoria ou um defensor público, ele, de certa maneira, contribui muito com isso, não é verdade, André? Com essa luta para diminuir a injustiça social, as mazelas sociais, né? Realmente, Luca, e isso que você falou, se aumentássemos o gradiente de justiça social ou de igualdade, nós não teríamos tanta violência. Isso é fartamente documentado e até visto se a gente analisar os países ou as regiões em que as pessoas possuem um grande colchão de segurança, de proteção social, são os países, às vezes, mais seguros, muito seguros mesmo. É lógico que existem outras questões culturais, mas grande parte da violência pode sim ser explicada pela enorme desigualdade, que acaba por esgarçar o tecido social, entendeu? Nós perdemos esse sentido de nacionalidade, porque o muito rico não se sente da mesma nação que o muito pobre, e vice-versa. Você está entendendo? Quando existe esse rompimento na lógica social popular, as taxas de violência tendem a aumentar. É lógico que a necessidade também cria muita violência. Mas é por isso que resolver só a pobreza não vai nos ajudar totalmente. Nós passamos por isso também, por uma maior igualdade, sem dúvida. E no momento em que existe essa concretização, o aprofundamento dos direitos humanos, nós criamos estruturalmente esse papel na sociedade. É por isso que a Defensoria Pública Federal hoje está no mesmo prédio que a Defensoria Pública Estadual. Isso é parcialmente porque a Defensoria Estadual é muito grande, é maior que a federal aqui. Então, não caberia todo mundo lá. Então, ela possui várias, até mesmo porque ela possui vários braços, né? Mas grande parte dela está lá junto, porque a pessoa necessitada não precisa saber de antemão se o problema dela é federal ou estadual. Às vezes nem tem condição, né, André, de identificar isso aí. Então, é uma facilidade, né, que tem estarem juntos, né? A gente até brinca, se até o defensor, às vezes, tem
tem dificuldade, o juiz, o promotor tem dificuldade de descobrir isso aí, os advogados também. Imagine a pessoa que é vulnerável, já foi excluída da educação, da saúde, não vai ter nem tempo para isso. É verdade. E eu queria aproveitar, André, quando você pensa, mandar um abraço aqui para Tatiana, nossa amiga, né, nossa grande nossa defensora defensora pública aqui estadual. de São Paulo, deve estar acompanhando aqui a nossa live. Obrigado, Tatiana, pelo seu trabalho. Recebo o meu abraço extensivo a todos os defensores públicos do Estado de São Paulo, pelo seu apoio e pelo seu trabalho. Viu? A gente fica muito feliz. Eu sou entusiasta, viu, André, da Defensoria. Eu acho que tudo que representa um ponto de apoio na luta contra a desigualdade, contra as mazelas, com um olhar também sensível aos mais desfavorecidos, vem ao encontro daquilo que eu espero como país. Né? Eu costumo dizer, você já ouviu falar isso nas nossas rodas de conversa, eu tenho uma vida boa, eu moro num lugar bacana, eu tenho uma família legal, mas a felicidade não pode ser a mesma quando eu saio aqui da minha casa e me deparo com uma família morando no canteiro central aqui da avenida perto da minha casa. Realmente a felicidade não pode ser plena desse jeito, sabe, gente? Então, claro, luto pela meritocracia, faz parte, luto pelo esforço, luto pelo cumprimento da lei. Nós não gostamos de gente que usam atalhos indevidos para poder alcançar as coisas, é só o trabalho duro, o esforço que merece o mérito e a recompensa. Quem foge desse caminho não tem o meu apoio, não tem a minha sensibilidade, mas acho que a gente poderia investir muito mais e ter um caminho muito longo a ser percorrido para criar condições de uma melhor convivência, lutando contra a desigualdade e as mazelas sociais, né? Deixa eu só falar, Luca, e depois eu vou pedir para você contar algumas histórias que eu gosto muito que você conte. A primeira coisa que eu vou falar é que o mundo está entrando e já vai se adiantando dentro de uma nova revolução, uma nova onda tecnológica. Era isso que eu queria perguntar, André, a visão de futuro, né? Era esse o meu próximo tema com você. Não, então, e tem tudo a ver com o aumento da justiça social. Porque essa inovação tecnológica não fica só na tecnologia. Essa onda tecnológica é o nome dela, mas não se restringe à tecnologia. Ela muda as relações sociais, as relações interpessoais, a maneira de trabalho, o próprio conceito de trabalho. Tem várias pessoas que vão perder o emprego com as novas tecnologias, mas é uma oportunidade gigantesca para a gente entender que o trabalho é aquilo que traz dignidade e bem-estar ao ser humano, traz realização. É uma interação com a natureza. Então, essas pessoas que perderem o emprego, elas vão perder o trabalho subsistência, o trabalho financeiro, o trabalho necessário à vida. E aí que a sociedade entra. A sociedade tem de contribuir, tem de construir em conjunto uma rede de proteção social de forma a incluir essas pessoas, porque essas pessoas exercem um trabalho de dignidade, trabalho não tão valorizado segundo os paradigmas de hoje, não tão econômico segundo os paradigmas de hoje, mas que pode contribuir muito. Entendeu? E a sociedade tomando essa decisão, olhando para frente, incluindo essas pessoas, ela vai incluir pessoas, cada pessoa traz consigo uma bagagem de experiências, de formas de pensar, de maneiras de atuar, traz consigo uma diversidade que é preciosa.
Então, as formas de inovação social aumentam. Falando de outra forma, se a gente quiser prosperar, se a gente quiser prosperidade, é melhor a gente trabalhar pela justiça, pela inclusão hoje em dia. Porque elas são condições necessárias para o avanço, para o desenvolvimento social, Muito bacana. econômico e social. Muito bacana. Mas é lógico, isso depende muito de uma decisão, de uma tomada de decisão individual e social. O indivíduo tem de perceber que ele se constitui de uma individualidade, lógico. Essa individualidade que está vinculada à dignidade, ou seja, ao bem-estar, à sua essência, e está vinculada também à sua identidade, quem ele é. Mas ele tem uma característica de coletividade. E daí eu ia pedir daqui a pouco para você comentar a teoria das janelas quebradas, o metrô de São Paulo, que mostram como o indivíduo e a coletividade se intercambiam sempre e as experiências de um influem na outra. Mas o indivíduo não pode ser tomado pela patologia do individualismo. O individualismo é a doença da individualidade. O indivíduo perde a sua identidade e se torna escravo do materialismo, do consumismo, do egoísmo. Esse é o individualismo. E ele vai cerceando essa comunicação indivíduo-coletividade, indivíduo-sociedade. Ele faz mal ao indivíduo mesmo, como toda doença, toda patologia, e faz mal à coletividade. E por isso ele tem de ser combatido. Mas a gente entrando no novo paradigma social é uma decisão que exige disciplina, exige perseverança, que eu vou mudar meu paradigma mental. Eu vou olhar para o outro, eu vou ter uma alteridade, eu vou olhar para o outro, eu vou sentir quais são as experiências, quais são as necessidades dele, eu vou entender o que ele está passando e vou tentar, sem julgamentos, construir um mundo mais justo, mudar as estruturas sociais. E é isso que eu falei que necessita de trabalho individual, de decisão individual, que eu gostaria que se contasse a história do Michael Phelps, que eu adoro, que mostra por que ele ganhou tanta medalha de ouro. Bacana, André. Bom, a gente inverteu a posição aqui, mas obviamente é um papo entre amigos, né? Mas eu gosto muito de trazer... eu vou começar pela segunda pergunta, que tem uma questão que o André também lembrou da teoria das janelas quebradas, que é muito importante, mas o Michael Phelps, eu gosto de sempre exemplificar, né, para poder mostrar que o mérito realmente ele é determinante para a gente alcançar os nossos resultados, né? Eu sempre costumo fazer essa provocação quando a gente assiste os Jogos Olímpicos e vê lá, no caso, Michael Phelps, que foi o maior recordista olímpico da história das Olimpíadas. O Michael Phelps sozinho tem muito mais medalhas do que muitos países. O Michael Phelps bateu o recorde histórico de Mark Spitz nas Olimpíadas da década de 70, quando teve 7 medalhas de ouro numa única Olimpíada. O Michael Phelps bateu, inclusive, esse recorde. Então, eu me lembro sempre de ver o Michael Phelps assim, na imagem, não só na prova, mas logo depois na premiação, quando ele está no pódio recebendo a medalha, a emoção. E a gente fica feliz, olha aquela pessoa naquela condição, mas eu queria lembrar que o Michael Phelps treinava 365 dias por ano, né? Não tinha outra coisa a fazer a não ser treinar. Então, é a prova de que é o trabalho duro que faz com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E uma outra menção que o André fez, que eu também queria trazer aqui à tona,
essa experiência da teoria das janelas quebradas, né? Isso foi fruto de uma experiência que aconteceu quando Nova York estava padecendo com altos índices de criminalidade. 2 cientistas fizeram um experimento, e o experimento, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas vale a pena para quem está nos acompanhando aqui, agradeço a sua presença. O experimento foi muito curioso, porque eles colocaram os cientistas, os que estavam conduzindo a pesquisa, colocaram um carro no bairro mais degradado de Nova York, que era o Bronx, estacionaram o carro lá, e um outro carro igualmente, do mesmo modelo, foi estacionado num bairro muito bacana, na região da Califórnia, em Beverly Hills, né, um bairro famosíssimo aí por morarem os milionários americanos, grandes artistas de cinema. E é o que aconteceu. Lá no Bronx, eles pegaram um martelo e quebraram o vidro do carro. E no dia seguinte, com o vidro quebrado, já levaram o aparelho de som, depois levaram os estofamentos, depois levaram os pneus e foram degradando o carro permanentemente. Lá em Beverly Hills, o carro ficou estacionado e só foi pegando sol, chuva e poeira, foi ficando sujo. Ninguém mexia no carro. Até que um dia, um dos próprios condutores aí do experimento foi lá e quebrou o vidro do carro. E, a partir daí, começaram também a levar as coisas, né? A conclusão desse estudo foi que, se você gera uma degradação no ambiente, você estimula as pessoas a cometerem atos ilícitos, né? E, a partir daí, esse experimento ficou com a teoria das janelas quebradas e começou Nova York a reinaugurar um novo modelo de criar uma atmosfera de ordem, de disciplina, de correção, de combate aos pequenos delitos, para gerar uma ambiência onde a prática dos grandes delitos fosse inadequada ou fosse mais intimidatória. E aí Nova York começou a investir em várias frentes, como limpeza de terrenos, iluminação pública, combate à prostituição, combate à vadiagem, enfim, uma série de medidas que foram criando uma atmosfera. E aí, gente, a gente tem as seguintes expressões, né? O homem é produto do meio? Eu diria que sim. O meio é produto do homem? Eu também diria que sim. E uma terceira via, que é pouco explorada, o homem tem a capacidade de fazer o meio, né? Então, são as 3 coisas que a gente pode trazer aqui. E muito obrigado por ter me feito lembrar dessas 2 passagens, André, mas eu queria agora devolver para você, que nós já estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria muito que você trouxesse aqui uma experiência que foi fruto de uma conversa nossa muito en passant. Nós temos um amigo em comum, um queridíssimo amigo, chamado Rodolfo Gamberini. O Rodolfo deve estar nos acompanhando aqui também nessa live. O Rodolfo virou meu amigo de forma acidental, e a gente anda de moto juntos. Depois ele prefaciou o meu livro, que está aqui atrás, Diário de um Policial. Tive a honra de ter o prefácio feito pelo Rodolfo Gamberini. E o Rodolfo Gamberini foi a pessoa que conduziu durante muitos anos o programa Roda Viva, e um dia ele teve a entrevista com Ayrton Senna. O André lembra muito dessa passagem. Eu queria que você falasse um pouco disso, André, antes da gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, mas conta um pouquinho desse programa que te marcou tanto na vida. Marcou muito. Primeiro, deixa eu falar. Eu não assisti ao vivo, assisti recentemente, até mesmo porque na época era muito novo. Mas eu acho que tinha sido uma das primeiras vitórias do Ayrton Senna, e ele foi para o Roda Viva. E o Rodolfo Gamberini entrevistava muito bem, inclusive. E de repente, o Ayrton Senna começou a chorar de emoção, aquela boa emoção da vitória, da conquista. Isso ele nem sabia ainda tudo que ele ia conquistar. Ele ia ser o grande ícone do automobilismo mundial e brasileiro, um nome brasileiro para se lembrar. Mas por quê? O que traz por trás dessa entrevista? Trazia que ele treinava muito, sempre. Ele era um homem da disciplina, da perseverança. Ele tentava. Então, quando ele estava no Roda Viva e viu as imagens da vitória dele, se não me engano,
ainda era aquele carro preto, se lembra eu acho que era Lotus. Da Lotus. Da Lotus, né? O John Player Special. John Player Special. Isso. Era aquele carro, daí ele começou a chorar. Por quê? Porque realmente toda a disciplina tinha valido a pena, toda a perseverança tinha valido a pena, toda a luta tinha valido a pena, mas ele também se mostrava um homem sensível, um homem que enxergava, que via além, que percebia a sensibilidade. E naquele momento do choro da vitória, e é isso que eu acho interessante, ele se mostra tão vulnerável quanto mais comum dos seres. Ele se equipara. Aquilo foi uma lição de justiça, a simbologia do choro da vitória. Muitas vezes a gente acha, e com certeza isso é a causa imediata, que o choro da vitória representa isso, um desabafo, mas ele representa mais que isso. Ele representa a vulnerabilidade do herói. Ou, em outras palavras, ele representa o herói que existe dentro de cada um de nós. A nossa possibilidade, desde que usemos bem a força de vontade, de chegar a esses níveis. Mais ou menos, e daí, Luca, eu quero fazer uma homenagem ao seu nome. Mais ou menos como Diógenes de Sinope falou uma vez para Alexandre o Grande. Diógenes de Sinope estava mexendo nos ossos e Alexandre o Grande falou: o que você está fazendo? Diógenes respondeu: estava procurando os ossos do seu pai e de um mendigo e não vejo a diferença. Essa é uma lição de justiça que todos nós precisamos ter. Nós podemos ser Ayrton Senna se tivermos a consciência de Diógenes. Bacana, eu quero contar para você aqui de primeira, sabe, André, e para quem nos acompanha aqui, meu pai gostava muito dos filósofos gregos, né, e era um fã dessas leituras, e quando minha mãe ficou grávida, ele falou: se nascer menino vai ser Diógenes, né, em homenagem ao filósofo grego Diógenes de Sinope. E, bom, não deu outra, né? Só que um ano depois, minha mãe ficou grávida novamente do meu irmão, e aí ele falou: bom, se nascer menino vai ser Demóstenes, né? Aí minha mãe não quis, sabe? Falou: não, peraí, Diógenes tudo bem, Demóstenes não. E aí, no final, ficou... ela queria Carlos Eduardo, e ele falou: bom, Carlos Eduardo também não, ficou só Eduardo. Então, meu irmão, que nos acompanha aqui, ficou Eduardo, né? Uma história curiosa. André, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria contemplar aqui as pessoas que nos estão nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, a conversa passa rápido sempre, né? Porque sempre está aqui comigo alguém da linha de frente, alguém que realmente tem algo a acrescentar. A conversa foi riquíssima aqui, mas eu queria que você, André, nos prestigiasse aqui, nos premiasse com 3 coisas que eu vou te perguntar. Eu queria que você falasse uma frase que norteia a sua vida, eu queria que você falasse um livro que para você marca também a tua vida, a tua trajetória, e um filme. Vamos lá, Luca. E como você falou que a gente está no final, vou tentar correr. Uma frase que norteia a minha vida, na verdade, é uma frase que eu retirei do seu livro, Em Segurança Pública, que tem atrás, que aqui quebrou uma coisa aqui atrás. Um pequeno acidente. Ao vivo tem dessas coisas, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Ai, André. E eu não lembro, mas aqui você trata disso no capítulo. Você trata da justiça social como necessária violência, e você fez uma dedicatória muito bonita a mim,
terminando com duas palavras, que é o lema da polícia, e que me honra muito, que é força e honra. E é isso que eu tento pautar a minha vida. Falando de uma música, uma poesia, eu consigo pensar na Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Todo mundo deve conhecer, eu acho, quando ele fala: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Bem, a curiosidade é que o sabiá não canta na palmeira. Foi uma artimanha poética que ele usou para mostrar que ele lembrava de uma terra, ou a terra dele, que era o Brasil, era uma terra utópica, era uma terra da realização desses valores, valores da justiça, da inclusão. Daí, muitos anos depois, aliás, mais de um século depois, Chico Buarque e Tom Jobim, na música Sabiá, também, de 1968, resolveram atualizar isso aí. E daí eles escreveram: vou voltar, sei que ainda vou, para o meu lugar. E é lá, neste meu lugar, que hei de ouvir cantar uma sabiá. Ou seja, eles tiraram o sabiá da palmeira, mas eles vão ouvir o canto do sabiá. Continua sendo uma utopia, porque eles falam: vou voltar. Então, eles pensam na terra deles como uma terra de esperança, de justiça, de união, de democracia, de Estado democrático de direito, mas é uma utopia mais real, porque já se passou um século de trabalho. E, no mesmo sentido, também de 1968, tem aquela música do Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que tem um verso muito emblemático, que é: vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso eu acho que é um bom chamamento para a gente entender que se esperamos justiça social, se esperamos melhoria das estruturas sociais, se queremos inclusão social, nós precisamos fazer acontecer. A hora é agora. Essa é a nossa hora. Essa é a hora da disciplina, da perseverança e da alteridade. Muito bacana, André. E você sabe que você falando aqui né, do Minha Terra Tem Palmeiras, né, de Canto Sabiá, eu me lembro agora de uma passagem, quero até fazer uma homenagem a um grande amigo de turma, né, formado comigo, o primeiro colocado da minha turma, aliás, primeiro colocado em vários cursos na Polícia Militar, o coronel Renato Cerqueira Campos, e o Cerqueira, meu colega de turma, nós entramos juntos na academia de polícia, eu com 15 anos de idade, ele com 16, e o primeiro contato que nós tivemos foi o ensino médio dentro da academia de polícia. Nós tivemos o preparatório, que é um ensino médio profissionalizante, mediante concurso público, e obviamente nós tínhamos aula de matemática, né? E eu nunca me esqueço, estava na moda, André, aquelas questões dos métodos mnemônicos, né, para a gente decorar Sim. as coisas, e o Cerqueira, ele criou um método mnemônico para... eu nunca me esqueci, porque virou uma piada na turma. Ele falava assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Fica aí a minha lembrança e meu abraço para você, Cerqueira, se estivermos assistindo aqui. Então, uma alegria. André, queria partir para as considerações finais, queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam aqui na live, fizesse a sua despedida antes de eu encerrar o nosso bate-papo, que está sendo muito agradável, como sempre. Em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer e mandar meu forte abraço para o CT Segurança, para você, Luca, meu grande amigo, para todos os nossos amigos que estão acompanhando aqui. Desejar muito sucesso, prosperidade para o seu programa Superformance
que é um programa que tem valores muito interessantes que vale a pena visualizar. Quero desejar para toda a humanidade um ano doce, com muita prosperidade, muita justiça, e dizer, se nós queremos, nós, pessoas, nós, indivíduos, queremos construir um mundo melhor, um mundo mais próspero, um mundo mais inclusivo, nós precisamos trabalhar nas estruturas da sociedade. Nós precisamos ter disciplina, trabalhar duro, aliar a força à beleza, mas trabalhar estruturalmente e saber que só pela alteração estrutural construiremos os pilares da justiça para então termos mais uma onda de prosperidade no nosso país, na nossa nação. Muito obrigado. André, foi um privilégio tê-lo aqui conosco, comigo aqui no Linha de Frente. Uma alegria enorme compartilhar essas ideias, esses insights, essas vivências aqui com você. Mandar meu abraço para Ana, sua esposa, mandar meu abraço para todos os seus colegas da Defensoria Pública em nível federal, extensivo aos nossos amigos que ocupam o mesmo prédio da Defensoria Pública Estadual. Agradecer você que nos acompanhou aqui com a sua audiência. Esperamos, André e eu, termos podido aí compartilhar algumas coisas que possam mexer com você, fazê-lo refletir e, como sempre digo, André, ajudar de alguma maneira, na prática, mãos à obra, a fazer desse país grande um grande país. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.